Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, vídeo de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, sempre ligado um pouquinho mais à Bolsa de Valores e mais boas notícias saíram com relação ao Brasil nessa semana. Nessa semana a gente teve a divulgação da dívida pública de abril, assim como o superávit primário, os dois números vieram bastante positivos. E também tivemos a divulgação do PIB do primeiro trimestre, que me surpreendeu positivamente, para falar a verdade também. Então, bons números, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles nesse vídeo de hoje. Enquanto isso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, eu evito falar esse tipo de coisa no vídeo aberto, mas começo a acreditar que aquelas pessoas que não estão na bolsa vão ter grandes problemas e vão ter uma grande dor de cotovelo no futuro, tá? Porque o Brasil está tendo ótimos resultados. A única coisa que eu vejo que pode trazer algum impacto é o cenário externo. Nem mesmo as eleições eu acho que pode trazer algum impacto, porque bem ou mal o mercado conhece os dois principais candidatos aí que estão saindo nas frentes das pesquisas. Então, a única coisa que realmente pode trazer um grande problema seria uma demanda no exterior cair muito por causa de uma recessão global, algo que não é fácil de acontecer e costuma não ser tão duradouro também, porque aí entra Banco Central do mundo inteiro tentando reanimar a economia caso isso aconteça. Tá? Mas enfim, vamos começar aqui a falar sobre, primeiro, na ordem cronológica, como é que surgiram as notícias. Então, a primeira, setor público tem superávit primário de 38,9 bilhões em abril. Isso, né, quando a gente pega os últimos 12 meses, são 137,4 bilhões, o equivalente a 1,52% do PIB. Lembrando que o Brasil ficou 7 anos com déficit primário. Para quem não sabe o que é o superávit primário, é o total de despesas, é o total de receita com arrecadação, menos o total de despesas públicas, sem contar a despesa com juros da dívida. Tá? E aí é que entra o problema. Como o juro do Brasil está muito alto, quando a gente inclui os juros da dívida, a gente tem aqui o pagamento de juros pelo setor público em abril, que chegou a 79,9 bilhões. Isso em apenas um mês. Né? Então, quer dizer, se você colocar o déficit, né, aí não primário, o déficit nominal, 41 bilhões de reais no total. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, que nos últimos 12 meses cerrados em abril, o déficit nominal encontra-se em 352 bilhões, ou equivalente a 3,9% do PIB. Tá? Isso é uma alta de 0,75 ponto percentual em relação ao registrado em março. Agora, por que isso não é um problema grande? Por quê? Porque o PIB está crescendo, e é o que a gente vai falar depois. Antes, a gente vai mostrar isso de fato na dívida pública. A dívida pública é dividida em duas partes, tá? Tem a dívida líquida do setor público, que aí você pega só a dívida do governo federal, inclusive você é líquida essa dívida, então abate aquelas reservas cambiais que o Brasil tem, por exemplo, e essa dívida líquida chegou aqui em 57,9% do PIB, ou 5,2 trilhões, um resultado que ficou 0,3% abaixo do registrado no mês anterior. E existe uma outra dívida que é a DBGG, a dívida bruta do governo geral. Essa dívida aí é total, aí você junta aqui o setor público todo, né, é o governo federal, Previdência, governos estaduais e municipais, e aí é bruta, você não desconta aquilo que você tem de reservas monetárias. Essa atingiu o patamar de 78,3% do PIB, ou 7,1 trilhões em abril. O Globo aqui ele fez um gráfico muito bacana com relação a isso, mostrando mês a mês como a dívida bruta do governo geral tem caído ao longo do tempo aqui. Então, dezembro 88% de 2020, aí 2021 80, 79, 78 agora.
Então, não tem como dizer que a tendência não é de queda. Agora, é confortável? Não é confortável. Tá? O próprio Morgan Stanley ele tem uma métrica que fala que país emergente tem que estar abaixo de 80%. E as previsões dos analistas, inclusive a minha, era que 2021 a métrica dessa do Brasil iria vir para cá. Tá? E aí, por vários motivos, tanto motivos bons com relação à política pública, que eu não percebia naquela época, como motivos que ajudaram, graças à alta das commodities, fizeram o Brasil arrecadar mais dinheiro. Arrecadando mais dinheiro, ele consegue, né, sem ter aumento de despesas, equalizar isso tudo. Então a gente percebe aqui que o ideal seria voltar para esse patamar aqui, entre 50% e 60%, até porque você teria uma dívida líquida do setor público em 30% a 35% mais ou menos, no máximo 40%. Tá? Então o teto de gastos públicos está fazendo o trabalho dele agora, e ele é importante que ele continue também, mas talvez não precise permanecer até 2027, por exemplo. Tá? Eu acredito que seguindo nessa tendência de cair 4 pontos, 5 pontos percentuais todo ano, e isso depende do crescimento da economia também, porque dívida bruta dividido pelo PIB, ela pode diminuir, tanto reduzindo a dívida quanto aumentando muito o PIB, né? Então é um numerador e denominador. Pode ajustar isso de qualquer forma. Então, melhorando a economia, talvez eu acredito que o teto de gastos públicos poderia ser pelo menos modificado ali em 2025, alguma coisa nesse sentido. Tá? De qualquer forma, na minha visão, o próximo presidente deveria ainda manter teto de gastos públicos. Mas aí eu vou passar para a parte do PIB, que é o que mais me chamou a atenção. O que eu esperava? Tá? Eu esperava que o PIB já mostrasse algum sinal de desaquecimento. E quando você olha, principalmente, tá, alguns dados aqui comparados ao ano anterior, você não percebe esse desaquecimento. Por exemplo, quando a gente pega aqui esse trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior, a gente vê 1,7% no mesmo patamar que estava antes. Quando você pega os últimos 4 trimestres frente aos 4 trimestres anteriores, né, que aí tem aqui um período de fechamento de tudo por causa do Covid ainda no ano passado, a gente vê 4,7% igual ao que tinha antes. Eu acreditava que a gente já veria alguma queda aqui, um pouquinho. Né? Mesmo contra o trimestre anterior, né, o primeiro trimestre contra o quarto trimestre, aí sim com ajuste sazonal, porque o quarto trimestre tem uma demanda muito maior por produtos e tem uma oferta de produtos e serviços maiores, a gente vê aqui 1%. Né? Então foi um crescimento robusto. E foi um crescimento tão robusto que me chamou tanta atenção que a agropecuária acabou indo na contramão. Tá? E isso aqui fica muito claro aqui, a agropecuária caiu 0,9. Eu gosto sempre de comparar com o ano anterior, porque quando a gente fala de agropecuária, né, a gente sabe que tem uma sazonalidade normal do mercado. Então, quando a gente olha em agropecuária trimestre atual contra o trimestre do ano anterior, a gente tem -8. Por que eu estou falando tanto disso, da agropecuária? Porque ela puxou o nosso PIB ao longo de vários daqueles anos ali, 2016, 17, 18. Então, se a gente teve uma recessão de 3,5% lá em 2016, ela teria sido muito pior se não fosse a agropecuária. A gente teve uma recessão ali, 2015, 2016, mesmo depois crescimento baixo em 2017, 2018, foi graças à agropecuária. E por que o primeiro trimestre é importante para a agropecuária? Porque é quando tem a colheita da soja. É quando realmente a soja se transforma em dinheiro. E você percebe que esse primeiro trimestre foi um trimestre muito ruim para a agropecuária. Alguns vão dizer assim, mas é porque os trimestres anteriores foram muito bons, então a base que era comparativa era muito ruim, enquanto isso a base comparativa de serviços, que foi uma base fechada da pandemia, era muito ruim. Então nada mais justo do que serviços crescer e a agropecuária cair. Ok, concordo. Tá? Mas esse 8% aqui veio muito forte. Na minha visão, pelo menos. Então, quer dizer, mesmo com essa queda de 8%, a gente vê uma alta aqui de 3,7% de serviços, que puxou aqui o PIB a preços de mercado.
Uma coisa que precisa ficar muito clara para vocês é que o que está puxando a economia hoje são serviços. Tá? Então essa é uma boa dica para vocês. Quiserem comprar aí ações na bolsa, foquem em empresas de serviços. Eu vejo algumas pessoas perguntando sobre indústrias, etc. Por que VEG está caindo tanto? Simples, porque a indústria aqui está caindo. Em algum momento a indústria vai voltar a subir. Né? E não é só VEG, tem várias outras indústrias aí. Tem algumas indústrias que estão subindo, por exemplo, igual a Tupi. Cara, ela fez lá algumas aquisições, pontuais, a gente vai ter algumas que vão estar subindo, mas a maioria vai estar caindo. Agora, o que está acontecendo agora? Você tem serviços. O que são serviços? Shopping, por exemplo, é um serviço. Alimentação fora é um serviço, né? Coisas, laboratórios e diagnósticos é um serviço, por exemplo. Então, tudo isso eu acho que vale a pena a pessoa ficar de olho, tá? Uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, que o governo começa a aumentar as despesas dele de consumo, e isso é muito normal em ano eleitoral. Isso é uma coisa que me chama a atenção e é uma coisa ruim, tá? Por quê? Porque o ideal é que não tenha esse aumento de gastos em ano eleitoral, mas nunca se conseguiu mudar isso no Brasil, tá? E além disso, a gente vê aqui um número já um pouco ruim, que é o da formação bruta de capital fixo, que é o da queda de investimentos de empresas em bens de capital. Tá? O que são bens de capital? Um bem final é aquele que você compra hoje. Então eu vou lá no mercado e compro o requeijão, por exemplo. O requeijão é um bem final. Agora, a máquina que, por exemplo, vai misturar lá o leite para fazer o requeijão, essa máquina é um bem de capital, porque ela vai ser comprada para gerar lucros futuros para uma determinada empresa. Tá? Então, a formação bruta de capital fixo nada mais é do que os investimentos das empresas. E esse menos 7,2 aqui me assusta muito. Mas tinha uma base forte de 2021 com uma alta de 17. Ok, mas essa base aqui de 2021 foi contra 2020, que era uma base fraca, que foi o primeiro fechamento do Covid. Tá? Então, chama atenção. E aqui vale a pena a gente olhar esse outro aqui, que é contra o taxa contra o trimestre imediatamente anterior. E aí você vai ver que também caiu em relação ao trimestre imediatamente anterior, 3,5%. Então, quer dizer, é estranho, né? A gente vê dados da indústria falando assim, a indústria está mais otimista com esse ano, mas isso não está ainda aparecendo em investimentos para aumentar, por exemplo, a capacidade produtiva. Embora já esteja legal o valor, tá? Em valores correntes estava ali em torno de 400 e poucos milhões, 400 e poucos bilhões, né? Sempre que a gente fala de PIB, a gente está falando de bilhões e trilhões. Então, se eu soltar 1 milhões aí, tá errado, tá? PIB é sempre maior um pouco. Bom, vamos mostrar aqui agora o outro indicador que eu gosto, que é a taxa acumulada dos últimos 4 trimestres, porque aqui a gente consegue ter uma ideia nos últimos 12 meses o que aconteceu. Olha só o que cresceu nos últimos 12 meses. Né? O que caiu foi só agropecuária e atividades financeiras de seguros e serviços relacionados. Lembrando que PIB sempre é variação real, tá? Não tem a ver com inflação, então não adianta botar aí nos comentários, mas a inflação foi muito alta, por isso que está tudo isso, sempre variação real. Aqui a gente tem transporte, armazenagem e correios. Isso aqui foi o que mais cresceu nos últimos 12 meses. Outras atividades e serviços, Mas você vê, transporte, armazenagem e correio é serviços. Outras atividades e serviços é serviços. Informação e comunicação é serviço. A primeira indústria que aparece foi construção. Então, construção cresceu muito. Mas quando você olha o último trimestre, já começa a ter uma queda. E aí, o que tem aqui para baixo? A gente vê, tem comércio, tem a parte de educação e saúde, aqui tem indústrias extrativas, tem indústria de transformação, atividades imobiliárias e etc. Tá? Então, esses pontos eu acho que são importantes. Acho que é importante mostrar também que o Brasil segue aqui com um PIB de últimos 4 trimestres bastante alto. Tá? O importante é não voltar para essa montanha-russa. O que significa isso? Alguma montanha-russa sempre tem. Mas que seja igual aconteceu aqui, por exemplo,
2003, aí cai, aí já volta a subir. Aí depois cai um ponto maior e já volta a subir. Entendeu? Isso que é importante. É igual os grafistas gostam de falar, né? De fundos ascendentes, ó. Isso aqui foi o boom da bolsa. Então, se a gente vir um aumento aqui dessa forma, dessa magnitude, agora, né? Ah, vai cair aqui em um ponto. Tudo bem, eu até imagino que vai chegar no final desse ano em 1,5%, por exemplo. Tá? Antes eu estava achando que ia chegar em zero, eu já fiz até previsão que ia ter até recessão esse ano, tá? No final do ano passado. Mas ok, 1%, 1,5%, vai ter uma queda. Mas que depois recupere e suba, por exemplo, para 5,5%. Aí depois vai ter um momento que vai ter que cair de novo, que caia para 2,5% e assim por diante. Se a gente vir isso, sinceramente, eu duvido que a pessoa vai entrar na bolsa e vai perder dinheiro. Na verdade, vai voltar a ter aquele burburinho todo assim, nossa, a bolsa é maravilhosa, você tem que entrar, não sei o quê. E aí começa aquela euforia de vez. E eu começo a perceber que pode acontecer uma situação dessa, tá? Porque a economia está muito, muito mais forte do que eu imaginava. Então, difícil, né? O pessoal fala que é difícil ver o Daniel otimista, não é isso. Tá? Eu, nos últimos 3 anos, eu fiquei mais pessimista, porque o mercado pedia dessa forma. Em 2019, os preços estavam caros. Em 2020, teve a pandemia, tirando ali alguns mesezinhos, que aí recuperou realmente um pouco mais rápido. 2021, a gente viu como era até o início de 2022. E aí o Brasil começa a mostrar alguns sinais de recuperação. Bom, eu acho que é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Brasil segue forte, segue bem, tá? É importante tomar um pouquinho de cuidado ali com a formação bruta de capital fixo, porque isso é algo que pode atrapalhar o potencial de crescimento no futuro e isso tudo, porque no gráfico é lindo, né? Você mostrar, você subir lá 5,5% lá em 2024, aí depois cai de novo e não sei o quê. Mas para isso você precisa ter o quê? Precisa ter infraestrutura, precisa ter uma indústria com capacidade para conseguir, enfim, né, aguentar esse aumento de demanda. Então você precisa ter um aumento de oferta do outro lado. Porque senão você começa a ter só importação, 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 e aí as contas públicas pesam, e aí o Brasil perde de novo. Então, tudo isso acaba sendo importante. Tá? Então, para terminar aqui, que eu achei uma tabela que eu não mostrei, que eu queria mostrar, olha só que bacana, né? De 2000 a 2021 aqui, os pesos de cada um dos setores aqui. Então a agropecuária em 2000 era 5,5%. Em 2019 ela era 4,9%, agora ela é 8,1%. Para você ter uma ideia como cresceu. A indústria caiu de 26 para 20, agora ela até recuperou um pouco em 2021 para 22,2. Só que a gente vai ver que ela cresceu aonde? Não é na indústria de transformação. Ela cresceu na indústria extrativa, de 1,4 para 5,5. Tá? Então tem que tomar um certo cuidado com isso. A parte de construção está acabada aqui, de 7 para 2,6. Por quê? Não é porque não está subindo prédio, é porque não está tendo investimento em infraestrutura. Então, se você tem um número tão baixo assim, dificilmente a gente vai ver o Brasil crescer tanto. Pode ser que seja mais um voo de galinha. Então, esse número é importante da gente ficar olhando também. Tá? Tipo, a eletricidade é algo que vai ficar mais ou menos parado. Ninguém vai ficar ligando mais luz porque ganhou mais dinheiro, por exemplo. Tá? Então, esse ponto é importante. Serviços, a gente já vê aqui um crescimento ao longo do tempo, uma queda em 2021, mas eu acredito que volte a subir. A gente viu ali, né, que já estava subindo nesse ano agora. E esse aqui é um número que eu gosto muito de dar uma olhada. Né? Impostos sempre crescendo, infelizmente, né? De 16 para 17 aqui. 2020 foi um pouco menor porque teve algumas isenções tributárias ali no meio. E quando a gente pega pelo componente da demanda, a gente vê que a despesa de consumos da família, que era 64, caiu para 61. A gente vê que o governo está mais ou menos equilibrado hoje em dia, mas ele estava aumentando aqui até ali 2016, mais ou menos, ó. Formação bruta de capital fixo, aqui eles somam mais a variação de estoque, então é só a formação bruta de capital sem o fixo.
manteve mais ou menos constante, embora nesse período aqui pós-recessão, olha como é que se investia pouco no Brasil. Lembrando que um grande investimento também depende de uma grande poupança no Brasil, né? Exportações aqui é o que está ditando o rumo e importações aqui também. A gente vê que o Brasil tinha um déficit comercial aqui, ó. Eles importava 12,5% do PIB, exportava 10%. E aí, nesse período aqui de 2005, ele inverte isso e até hoje ele mantém invertido esse patamar aqui. E aí você pega aqui, ó, 2010, por exemplo, 2011, que aí tinha o dólar muito baixo, ali tinha 2 e pouco, mais ou menos, a gente vê que isso inverte. A importação fica muito alta, a exportação já não cresce na mesma toada. E aí isso traz um desconforto para a economia e que acaba jogando o dólar para cima. Isso aconteceu aqui em 2014 e 2015. Então, quando essa diferença aqui ficou muito grande, em 2013 e 2014, o dólar já foi lá para o alto, tá? Então, gente, esse era o ponto que eu queria passar. Abraços a todos, bons investimentos. Não deixem de ficar ligados, porque agora no final do mês de junho, na verdade nem no final, de 20 a 22 de junho, eu vou estar fazendo um evento ao vivo aqui, que é a imersão de mentoria de análise fundamentalista. A gente vai falar um pouquinho sobre variáveis macroeconômicas, porque é importante isso para a precificação de um ativo. Vamos fazer precificação de 2 ativos também. E vamos falar sobre muita coisa que é importante para a pessoa saber analisar bem uma empresa. Então, 20, 21 e 22, um evento totalmente gratuito, tendo uma boa repercussão. Na outra semana eu ainda emendo mais uma aulinha, tá? Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.